Muito bem. Pesquisa Ipsos-IPEC, divulgada nesta quinta-feira 12, mostrou que a reprovação ao governo Lula atingiu o maior patamar desde o início do seu terceiro mandato. A avaliação de ruim péssima subiu de 41% em março para 43% em maio. Para efeito de comparação, nos primeiros 3 meses de seu governo, o índice registrava 24%, ou seja, saltou de 24% para 43% a avaliação de ruim e péssima desde o começo do governo. Entre os que consideram a gestão como regular, o índice caiu de 30% para 29% e a avaliação de ótimo bom caiu também de 27% para 25%. O levantamento ouviu 2 mil pessoas presencialmente em 132 municípios no período de 5 a 9 de junho, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Ricardo Kertzmann, é ladeira abaixo? Ao que parece, Felipe, o pessoal que analisa pesquisa, eles gostam sempre de recorrer àquela figura de linguagem, dizendo que pesquisa é um retrato, né, e não é um filme. Olha, ao que parece, né, já se tornou um filme. E se não é um filme, a gente pode chamar, pelo menos, dos primeiros episódios de uma série que está ainda se desenrolando. É óbvio que as eleições, né, ainda estão muito distantes, mas há uma tendência muito clara, já há alguns meses, de queda brusca e uma queda que, se não é reversível, pelo menos ela é muito consistente na popularidade do presidente Lula e esse crescimento na desaprovação do seu governo. Felipe, as notícias, né, o cenário, tanto interno quanto externo, e principalmente no que concerne às questões econômicas, elas não são nada favoráveis, nem ao Brasil, mas muito menos ao governo, de tal sorte que isso possa trazer algum alento para o governo, para o presidente Lula, indicando que nos próximos meses ou até o ano que vem, esse cenário econômico vai ser extremamente favorável, que a inflação vai cair, não há nenhum indicativo nisso, as commodities, principalmente o petróleo, dependendo do tempo que durar esse conflito lá entre Israel e Irã, o petróleo deve subir, isso vai impactar nos preços dos combustíveis, ou seja, eu não vejo muita margem para alguma melhora significativa no ambiente, nem político, nem econômico, para que esse cenário desfavorável ao governo Lula venha a ser revertido. Mas, repito, as eleições ainda estão muito distantes. Eu acho que o presidente Lula nem está, obviamente, eliminado do jogo eleitoral para o ano que vem, mas tampouco, hoje, pelo menos, indica que vai entrar forte nessa corrida. E como falamos mais cedo, Duda Teixeira, o Lula está fazendo discurso aí posando de enviado de Deus, dizendo que é um milagre ele estar na presidência da República. Parece que falta resultado para mostrar e ele está investindo cada vez mais nessa linguagem messiânica, nesse personalismo. Pois é, eu acho que o problema pode estar aí mesmo, Felipe. Como ele acha que ele é um enviado de Deus, ou até ou se compara a Deus, né? Ou até mais importante que Deus, ele não corrige a rota, né? Porque já está muito claro desde o comecinho de janeiro ali, que é quando dá um salto na desaprovação, com a crise do PIX, depois os descontos do INSS, que tem que mudar de rota. E a gente não vê o Lula mudando de atitude. A gente vê, o Lula estava em Minas Gerais essa semana em atos de campanha, claramente de campanha. Ele lança ali o Rodrigo Pacheco para governador do estado, praticamente, uma pré-campanha antecipada. Faz ataques aos rivais do Pacheco, então o senador Cleitinho, o deputado Nico, essa gente que fica só no celular fazendo enquete, eles certamente vão perder para o Pacheco. Mentira, o Pacheco está em 4º lugar nas pesquisas lá em Minas Gerais, mas ele continua fazendo campanha e ele continua viajando para o exterior com a Janja, né? O Lula faz o quê? Menos de uma semana estava lá em Paris, né? E o que ele está fazendo em Paris? Está vendo malabarista no teto, está recebendo. O Lula passa por essas faculdades na França de esquerda e fica ganhando título, né? Doutor honoris causa de sei lá o quê. E ele acha que está tudo bem fazer isso. Ele, em momento algum, ele fala, puxa, agora eu tenho que parar de fazer campanha e parar de me divertir na Europa, melhor eu governar o Brasil, né? A sério, mas o único lugar que você não vai ver o Lula é em Brasília. Ele não conversa com parlamentares, ele não conversa com seus ministros. A gente vê os ministros dele tomando bordoada o tempo inteiro, mas a gente não vê o Lula. A gente vê o Haddad tomando bordoada, a gente vê a Gleisi Hoffmann tomando bordoada, a gente vê o Rui Costa, mas o Lula não está em Brasília, né? Ou ele está viajando o Brasil
entregando, sei lá, o que, casa, abrindo com porta, ou ele está se divertindo no exterior.